A animação cultural pode ser incluída no Plano Estadual de Ensino. O plenário derruba 11 vetos do governo a projetos aprovados pela Casa. E Elerj oferece curso sobre partidos, representação e sistema político brasileiro. O Jornal da Alerj está começando agora. Boa noite. A animação cultural pode ser incluída no Plano Estadual de Ensino da Secretaria de Educação. O projeto do deputado André Siciliano foi aprovado nesta terça pelo plenário. Veja como foram as votações com o repórter Rafael Dias. Nesta terça-feira, os parlamentares discutiram um projeto que trata da forma de distribuição dos 25% de ICMS recolhido pelo Estado e que deve ser repassado aos municípios. Segundo a mensagem do governo, 65% deste montante deve ser distribuído de forma proporcional aos valores arrecadados nas operações relativas à circulação de mercadorias e serviços em cada cidade. Os outros 35% serão divididos da seguinte forma: 25% de acordo com as características de cada local, como população, área total e receita, por exemplo. Os 10% restantes serão vinculados aos indicadores de melhoria do desempenho escolar. A matéria ficará aberta para o recebimento de emendas até quinta-feira da semana que vem e deve voltar à pauta somente em novembro. Os parlamentares querem ampliar a discussão sobre o tema com a realização de audiências públicas. Para definir os critérios que vão balizar esse novo indicador, o governador não pode fazer isso sozinho por decreto. Ele tem que fazer por lei, porque por lei a gente possibilita uma discussão com a comunidade educacional, porque tem que ouvir, por exemplo, a Undime, o órgão que congrega os secretários municipais de educação, tem que ouvir as prefeituras, tem que ouvir o Conselho Estadual de Educação, tem que ouvir o Fórum Estadual de Educação, enfim. O projeto está aberto a emendas até a próxima quinta-feira, já recebeu mais de 3 dezenas de emendas, seguramente receberá, quiçá, meia centena, e em novembro retornará à pauta após a audiência pública, que serão chamados prefeitos, secretário de Fazenda, Educação, enfim, todos os atores envolvidos para se ter transparência e chegar a um substitutivo que atenda bem a todos. A animação cultural pode ser incluída no Plano Estadual de Educação. O projeto do deputado André Siciliano também regulamenta o exercício da atividade nas escolas, prevendo, por exemplo, a prática de aulas teatrais, de música e culturais. O texto aprovado segue para a sanção ou veto do governador. Os animadores culturais estão desde a década de 90 com muitos problemas, não têm a garantia de ter a estabilidade. Nós hoje apresentamos um projeto de lei, e ele teve bastante contribuições. Eu mesmo fiz uma emenda ao artigo 4º, que trata do processo seletivo, né, de títulos, e é uma possibilidade para o Estado. Também nós estruturamos essa carreira como carreira de Estado. Eu acho que é o primeiro passo para que a gente possa dar tranquilidade aos animadores culturais, são mais de 300, que já estão trabalhando e fazem um papel importantíssimo na rede pública estadual de educação. O deputado Marcos Miller quer incorporar ao quadro da Polícia Militar todos os remanescentes dos corpos de bombeiros municipais do estado do Rio. Os servidores poderão atuar nas áreas administrativas, áreas ambientais, serviços sociais, infância e juventude, prevenção, socorros e resgates marítimos, aéreos e florestais, que, segundo o autor do projeto, estão carentes de pessoas qualificadas. A matéria aprovada segue para análise do governador. Já a deputada Marta Rocha quer criar regras para a doação de cabelo humano usado na confecção de perucas destinadas a pessoas com câncer. De acordo com o texto, o governo deve cadastrar as entidades do terceiro setor aptas a receber as doações, e essas instituições devem emitir um termo de recebimento do produto, com informações sobre o doador, o peso do cabelo doado e a data da doação. O texto diz ainda que devem ser oferecidos cursos de capacitação na FAETEC para interessados em trabalhar na confecção das perucas. O projeto recebeu 2 emendas
e retorna às comissões. Essa sugestão foi trazida pela Fundação Laço Rosa, que é uma organização sem fins lucrativos que faz coleta de cabelo e entrega. O alerta que a Fundação nos faz é que esse material é um material que tem uma via econômica muito rentável, então tem que ter essa cadeia da doação, da entrega, ela tem que ser regulamentada e tem que contar com a participação do Estado, do Rio de Janeiro, da Secretaria de Saúde, sob pena, como já aconteceu em algumas vezes, algumas pessoas serem até presas, porque pedem doação de cabelo e acabam vendendo o cabelo para as questões aí ligadas à estética. A deputada Alana Passos quer alterar a lei que reconhece o paintball e o airsoft como prática esportiva. A parlamentar propõe incluir no texto a determinação de que o atleta, para transportar a arma, deve observar as normas previstas pelo Comando Logístico do Exército. A proposta foi aprovada e vai à sanção ou veto do governador. Um dos artigos trata sobre a taxa. Tem uma taxa para que eles façam essa condução desse transporte. Então, na realidade, retiramos essa taxa e agora facilitará cada vez mais a população a ser um praticante desse desporto. O Rio de Janeiro pode ter um programa de prevenção à doença de Huntington. Essa doença provoca a morte de células do cérebro que levam à falta de coordenação motora, dificuldades de locomoção, movimentos bruscos no corpo e, por fim, demência e incapacidade de falar. O ex-deputado Átila Nunes quer que o governo faça ações de prevenção à doença e que o SUS tenha avaliações médicas periódicas, exames e campanhas de orientação para a população. A proposta recebeu uma emenda e retornou para análise das comissões. O Estado também pode ter um programa de engenharia pública. O objetivo é levar à população de baixa renda serviços técnicos de arquitetura e engenharia civil que possam ajudar na construção e reforma de moradias em áreas de interesse social. Para fazer parte do programa, as famílias devem ter renda de 1 a 3 salários mínimos, imóvel de no máximo 70 metros quadrados e possuir apenas um imóvel. O projeto do ex-deputado Zaqueu Teixeira recebeu 6 emendas e retornou às comissões. Empregados públicos da SEDAI podem, depois da conclusão do processo de concessão da empresa, passar a integrar os quadros da Secretaria Estadual de Planejamento enquanto durarem as obras para aumentar a captação e distribuição do sistema de abastecimento de água na Baixada Fluminense. Em sessão extraordinária, os parlamentares analisaram 23 vetos do governo a projetos já aprovados na LERJ. Ao todo, 10 propostas foram retiradas de pauta e devem retornar para votação durante o mês de novembro. 2 projetos não foram votados por falta de quórum e também votarão a pauta em um momento posterior. E outros 11 projetos tiveram veto derrubado e vão virar lei. Entre eles, os que criam a Lei Orgânica das Polícias Civil e Penal do Estado do Rio de Janeiro. Primeiro, a gente tem que entender que a Secretaria de Assuntos Penitenciários ela faz parte dessa rede da segurança pública, né, do cinturão da segurança pública. E era natural e necessário que os servidores que atuam hoje, os policiais penais, tivessem a sua lei orgânica. Então, os vetos foram derrubados e atendendo aí aquilo que foi negociado nas inúmeras audiências públicas. No tocante à Polícia Civil, a lei orgânica da Polícia Civil, eu costumo dizer que é uma espécie de certidão de nascimento. Um grande avanço, eu já tinha firmado um compromisso com todas as entidades de classe, tinha conversado com o governador Cláudio Castro no sentido de derrubarmos o veto. E foi o que aconteceu hoje, um grande salto de qualidade para a Polícia Civil, para a Polícia Penal, especialmente para a Polícia Civil, que a gente consegue agora ter e vislumbrar uma unificação das carreiras e garantir a promoção para, de forma meritória, aquele policial que se dedica e cumpre a sua missão. Também analisado o veto ao projeto que garante a realocação de funcionários da Companhia Estadual de Águas e Esgoto, a SEDAI, após o fim do processo de concessão. De acordo com a proposta do deputado Gustavo Schmidt, esses servidores poderão optar pelo programa de demissão voluntária ou serem transferidos para a gestão da Secretaria Estadual de Planejamento.
A proposta teve o veto rejeitado. Não conseguimos com que a SEDAI não fosse vendida, mas criamos esse projeto de lei que salva os 3.500 empregos dos sedaianos. Eles podem ser alocados em outras estruturas do Estado. Então a gente tira esse tormento, esse medo, né, de um trabalhador logo pós-pandemia que poder ter o seu emprego ameaçado, agora vai acabar com esse projeto. Então a gente quer garantir tranquilidade para os servidores da SEDAI, né, em especial nesse momento que a distribuição da água foi concedida. Foi derrubado o veto à proposta que autoriza o governo a realizar a recomposição do auxílio alimentação dos servidores do Instituto Estadual do Ambiente, o INEA. O projeto aumenta o valor de R$ 8,13 para R$ 18,03. O projeto do deputado Carlos Mink vai virar lei. Sabe o que é ficar 6 anos congelado com menos de R$ 8,00? Não dá nem para um sanduba. Eu sou da oposição, mas eu não quero que se destrua o INEA, que deu tanto trabalho para fazer e dar dignidade para as pessoas. Também rejeitado o veto à proposta que autoriza o governo a conceder auxílio alimentação para os servidores da FAETEC ativos, comissionados ou cedidos. O benefício deve ser referente a 22 dias por mês e não pode ser incorporado ao salário. Hoje, os funcionários da FAETEC são os únicos de toda a área de ciência e tecnologia, de toda a área da educação, que não recebem auxílio alimentação. Então a gente deu mais um passo para garantir direitos mais equitativos, mais equânimes no campo da ciência e tecnologia, ao avançar para que os funcionários da FAETEC também tenham o auxílio alimentação. A lei que aumenta a jornada de trabalho do professor docente 1, de 16 para 18 horas semanais, também teve um trecho vetado. Foi barrado o artigo que autoriza o Executivo a estender de 22 para 40 horas a jornada de trabalho dos professores docentes 2. O veto foi derrubado e a lei vai valer. Com a derrubada desse veto, a gente estende essa possibilidade da migração, caso o professor queira e caso seja interessante para o Estado para sanar carências de professores de determinadas disciplinas, o professor DOC 2 também vai poder aumentar sua carga horária. O de DOC 1 é de 16 para 30, o DOC 2 é 22 para 40, de acordo com o interesse público. É uma lei importante para diminuir as carências na rede e para melhorar o vínculo do professor com a escola, sua dedicação ser maior. Já os deputados André Siciliano e Coronel Salema pedem a inclusão de músicos no quadro de praças especialistas em música da Polícia Militar. A proposta estabelece o Serviço Militar Temporário de Músicos. O veto ao texto foi rejeitado e a proposta vai virar lei. Os parlamentares derrubaram o veto ao projeto que altera os rendimentos dos cargos de agente de fazenda, auxiliar de fazenda e analista da Fazenda Estadual. A proposta também atualiza os valores dos adicionais de qualificação para servidores com curso superior, especialização, mestrado e doutorado. O texto aprovado, assinado pelos deputados Luiz Paulo e Rodrigo Amorim, vai se tornar lei. A tabela hoje vigente já não correspondia mais à realidade dos fazendários. Então foi criada uma nova tabela, mas o projeto também é autorizativo, porque ele poderá, o Poder Executivo poderá implantar. Os parlamentares derrubaram ainda o veto parcial à proposta dos deputados Gustavo Tutuca e Valdec Carneiro, que cria o Sistema Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação, com o objetivo de estimular o desenvolvimento científico, a pesquisa, a capacitação científica e tecnológica e a inovação no Estado do Rio. Entre os trechos vetados no texto está o que estabelece o provimento de recursos financeiros e a concessão de bolsas de auxílio à inovação. Segundo o governo, o Poder Legislativo não poderia criar despesas obrigatórias para o Executivo. É criar uma relação sinérgica, sistêmica, entre todo mundo que no Rio de Janeiro investe em ciência, produz conhecimento, produz inovação, enfim, então esse é o propósito. Os deputados Luiz Paulo, Carlos Mink, Luiz Martins e Valdec Carneiro querem a fusão das duas agências reguladoras do Estado, a AGENERSA e a AGETRANSP. Com a união será criada a Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado do Rio, a ARCERG.
O veto à proposta foi rejeitado e o texto vai virar lei. O que a gente deseja é transparência e que sejam selecionados melhores, e não quem indica quem. Enquanto isso, os escândalos se sucedem. Vem conselheiro que é rejeitado, vem conselheiro que perde a vaga da justiça porque não tem probidade, e por aí vai. O governo também vetou parcialmente o projeto que cria a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2023. A proposta prevê receita líquida de pouco mais de 93 bilhões de reais e despesas no mesmo valor, ou seja, um orçamento sem déficit para o próximo ano. Segundo o governo, os artigos vetados no texto representam interferência entre os poderes ou invasão da competência privada do Poder Executivo para legislar. O veto foi rejeitado. Partidos, representação e sistema político brasileiro. Esse é o tema do curso que a Escola do Legislativo começou nesta terça-feira. O objetivo do curso é debater assuntos sobre a política brasileira a partir da Constituição de 1988, com foco no papel dos partidos nas eleições, na formação dos governos e na relação entre os poderes executivos e legislativos. Maíra Goulart, doutora e mestre em ciência política, é responsável por ministrar as aulas e falou sobre o conteúdo programático do curso. O principal objetivo desse curso é dar um panorama geral da importância dos partidos políticos, de como se organiza e constitui o sistema político e da importância da eleição para aproximar a sociedade civil e Estado, mas também para organizar os representantes no Estado, né? Como eles se organizam, como eles são escolhidos. Nas próximas aulas a gente vai destrinchar isso, falando de quociente partidário, quociente eleitoral, vamos falar de fragmentação do legislativo e vamos aprofundar a reflexão sobre esses mecanismos de formação de governo, coalizões e os seus substitutivos. Hoje em dia a gente tem a questão das federações partidárias, a gente vai falar um pouco das atualizações que foram feitas nas reformas de 2015 e 2017. Esse foi o primeiro de 4 encontros. As próximas aulas estão previstas para os dias 6, 8 e 21 de setembro, das 14 às 17 horas. O formato das aulas é exclusivamente presencial. Vou dar dinâmicas para os alunos participarem durante as aulas, para o curso ser bem dinâmico e o objetivo não é reprovar ninguém. E nesta quarta, o serviço itinerante da Comissão de Defesa do Consumidor vai atender a população de Petrópolis. A van do consumidor vai ficar estacionada na Praça de Correias, das 9 da manhã às 5 da tarde. O serviço é gratuito. O Jornal da Alerj fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo. Uma boa noite para você e até amanhã.